Você já saiu de uma situação dizendo: "Eu não acredito que fiz isso de novo"? Você prometeu que colocaria limites, mas disse sim quando queria dizer não. Você prometeu que não se abandonaria para manter alguém por perto, mas diante do medo de perder aquela pessoa, você começou novamente a agradar, explicar e tentar resolver tudo. Você decidiu que cuidaria mais de si mesmo, mas voltou a colocar todas as necessidades dos outros na frente das suas. Você sabia o que precisava fazer. Você compreendia o padrão. Talvez até já tivesse conversado sobre ele. Talvez soubesse até de onde ele veio. Mas no momento em que a situação aconteceu, a resposta antiga apareceu. E então surgiu a pergunta: se eu sei que isso me faz mal, por que continuo repetindo? Esse é o tema do segundo episódio da nossa série, a neurociência da mudança. No primeiro episódio, compreendemos que o cérebro possui a capacidade de aprender e se adaptar. Falamos sobre neuroplasticidade, falamos sobre a importância da atenção, da experiência e da repetição e aprendemos que a consciência mostra todo o caminho, mas é a repetição de novas experiências que ensina o cérebro a caminhar por ele. Hoje nós vamos aprofundar outra ideia. O cérebro nem sempre escolhe aquilo que é melhor. Muitas vezes ele acessa aquilo que foi mais praticado. Isso acontece porque o nosso querido cérebro busca eficiência. Imagine que você precisa atravessar um campo. Existe um caminho que já foi percorrido centenas de vezes. A terra está firme, a passagem está aberta, você sabe exatamente onde colocar os seus pés. Ao lado, existe um caminho novo. A vegetação ainda está alta. Você precisa prestar atenção. Precisa escolher por onde passar. Precisa fazer mais esforço. Qual caminho é mais fácil de acessar? O antigo. Isso não significa que ele leve ao melhor lugar. Significa apenas que foi utilizado mais vezes, com pensamentos, emoções e comportamentos. Algo semelhante pode acontecer. Respostas muito repetidas se tornam mais acessíveis. Por isso, em momentos de estresse, medo, cansaço ou pressão, podemos voltar rapidamente a comportamentos antigos. Quando temos tempo e tranquilidade, pensamos: da próxima vez vou agir diferente. Mas quando o corpo percebe a ameaça, urgência ou rejeição, pode recorrer a respostas que ele já conhece. É por isso que saber o que fazer e conseguir fazer naquele momento são experiências diferentes. O padrão pode ter sido uma adaptação. Muitos padrões que hoje limitam a nossa vida começaram como tentativas de adaptação. Por exemplo, uma criança percebe que ela recebe menos crítica quando ela fica quieta. Então ela aprende: é mais seguro não incomodar. Outra criança percebe que recebe mais atenção quando ajuda. Então ela aprende: para ser importante, preciso ser útil. Outra cresce num ambiente imprevisível. Nunca sabe como os adultos estarão. Então ela aprende a observar tudo: o tom de voz, o silêncio, as expressões, o barulho dos passos, a forma de olhar, como uma porta é fechada. Naquele ambiente, estar alerta talvez ajudasse a antecipar conflitos.
Mas anos depois, essa mesma pessoa pode continuar tentando interpretar cada detalhe. Uma mensagem curta parece rejeição. Uma mudança no tom de voz parece sinal de problema. O silêncio parece punição. A pessoa sofre com isso. Mas o cérebro aprendeu o seguinte: observar tudo ajuda a me proteger. O padrão não surgiu porque havia algo errado com ela. Ele surgiu dentro de um contexto. O problema é que uma resposta aprendida para uma situação antiga pode continuar sendo utilizada em situações novas. É como se o cérebro dissesse: isso funcionou para atravessar alguma coisa antes, então vou repetir. Mas sobreviver a uma experiência e viver plenamente são coisas diferentes. Uma estratégia pode ter ajudado no passado e pode limitar a vida no presente. O conhecido pode parecer mais seguro do que o novo. Existe uma ideia que vamos aprofundar no próximo episódio, que o cérebro não busca apenas prazer. Ele também busca previsibilidade. E a previsibilidade está relacionada ao conhecido. Uma pessoa pode dizer: eu quero um relacionamento saudável. Mas quando encontra alguém emocionalmente disponível, sente estranheza. A tranquilidade desse relacionamento parece falta de intensidade. A estabilidade parece monotonia. E relações imprevisíveis podem parecer mais familiares. Isso não significa que a pessoa conscientemente queira sofrer. Significa que determinadas dinâmicas podem ter se tornado conhecidas. Aí outra pessoa diz: eu quero descansar. Mas quando para, sente culpa. Então levanta e encontra alguma tarefa. A atividade constante ela é cansativa, mas também familiar. O descanso é necessário, mas ainda não parece seguro. Aí outra pessoa diz: eu quero aprender a receber ajuda. Mas quando alguém oferece apoio, o que ela responde? Não precisa, eu dou conta. Porque depender de si mesma pode ter sido uma estratégia antiga de proteção. Receber exige confiança, e confiança pode parecer arriscada. Por isso, precisamos compreender. O desconforto diante de uma nova resposta nem sempre significa que ela está errada. Muitas vezes significa apenas que ela ainda é nova. Porque repetimos mais em momentos difíceis? Talvez você perceba que consegue praticar novas respostas quando está descansado, né? Mas quando está cansado, ansioso ou sobrecarregado, volta ao antigo. Isso faz sentido. Respostas novas geralmente exigem mais atenção consciente. Você precisa perceber o impulso, interromper o automático, lembrar da nova escolha e praticá-la. Quando exige muito estresse, o cérebro pode recorrer com mais facilidade aos hábitos e respostas já consolidados. Por isso, cuidar do sono, diminuir a sobrecarga, criar pausas e regular o sistema nervoso também participa do processo de mudança. Nós não mudamos apenas através de pensamentos. O estado do corpo influencia e muito a nossa capacidade de escolher. Talvez uma pessoa saiba que precisa conversar com calma, mas se já está emocionalmente ativada, abalada, pode gritar ou se fechar. Nesse momento, talvez a primeira mudança não seja encontrar as palavras perfeitas. Talvez seja dizer: eu preciso de alguns minutos.
Quero conversar quando conseguir organizar melhor o que eu estou sentindo. E isso já é uma nova resposta. O que acontece quando você repete o padrão? Muitas pessoas transformam uma repetição numa sentença. Eu nunca vou mudar. Eu estraguei tudo. Voltei ao início. Mas uma repetição não apaga todas as experiências novas que você já construiu. Imagine alguém que passou anos e anos dizendo sim para tudo. Eu gosto muito desse exemplo. E durante alguns meses começou a colocar limites. Então, num dia difícil, concordou com algo que não queria. Isso significa que perdeu todo o processo? Não. Significa que naquela situação, o caminho antigo foi acessado. Agora, ela pode observar. O que aconteceu? Eu estava cansada? Eu senti medo de decepcionar, de desagradar? A pessoa me pressionou? Eu respondi rápido demais? Comece a ser o observador. E então pode construir uma nova estratégia. Da próxima vez, não responderei imediatamente. Vou dizer que preciso verificar e retorno depois. Percebe? A repetição pode se transformar em informação. Não para justificar tudo, mas para compreender o que ainda precisa ser praticado. A mudança acontece em camadas. No início você repete um padrão e só percebe muito tempo depois. Aí depois começa a perceber logo após. Eu fiz de novo. Mais tarde percebe enquanto acontece. Estou tentando agradar. Estou entrando em alerta. Estou querendo desistir antes de tentar. Olha só o que está acontecendo comigo. E então começa a surgir um espaço. Meu impulso é repetir, mas eu posso escolher uma resposta diferente. Esse espaço pode durar poucos segundos, mas ele é precioso, porque é nele que o automático começa a encontrar consciência. E cada vez que você pratica uma resposta diferente, cria uma nova experiência. No início, o novo pode parecer artificial, mecânico, pode exigir esforço, pode gerar desconforto, mas com prática começa a se tornar mais familiar. Agora, para quem quiser, pode fazer uma afirmação relacionada com tudo o que a gente falou aqui agora. Respire confortavelmente e repita: eu observo meus padrões com consciência e compreensão. Eu reconheço as respostas que aprendi ao longo da minha história. Hoje eu possuo novos recursos e novas possibilidades. Eu percebo meus impulsos e amplio meu espaço de escolha. Eu pratico respostas compatíveis com a vida que desejo construir. Cada nova experiência fortalece caminhos diferentes. Eu permito que escolhas saudáveis se tornem familiares. Eu aprendo em cada etapa do meu processo. Eu construo mudança com presença, constância e respeito pelo meu ritmo. Meu passado participa da minha história e minhas escolhas presentes participam da construção do meu futuro. E lembre-se, você não volta a um padrão porque é incapaz de mudar. Muitas vezes, você volta porque aquele caminho foi praticado durante muito tempo. Mas aquilo que foi aprendido pode ser compreendido. Novas respostas podem ser praticadas. Novas experiências podem ser construídas. E o novo, que hoje parece estranho, pode pouco a pouco tornar-se familiar.
No próximo episódio, vamos aprofundar uma frase que pode transformar a maneira como você compreende seus comportamentos. Seu cérebro não procura apenas felicidade, ele procura previsibilidade. E talvez você descubra que algumas escolhas que pareciam falta de força eram, na verdade, tentativas de permanecer dentro daquilo que o cérebro já sabia reconhecer. Aqui, abaixo do vídeo, tem essa afirmação e também exercício para que você entenda qual o padrão você está repetindo.